Continuando agora no segundo tempo, nós vamos ter aula agora de interpretação de texto. Bom, o que nós vamos estudar no nosso livro, na unidade 13? É o poema Haikai, né? O poema Haikai, também chamado de Kaiku ou Haikai, é um poema curto de origem japonesa. A palavra Haikai é formada de dois termos. Hai quer dizer brincadeira, ok? Ou gracejo. E kai quer dizer harmonia, realização, ou seja, representa um poema humorístico. Essa forma poética ela foi criada no século XVI e acabou se popularizando pelo mundo, né? Porque por ser criada no século XVI, ela acabou sendo falada mundialmente, tá? E por que popularizou pelo mundo? Porque é um poema simples, ele é usado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é esse poema com aquela ordem como tem nos poemas brasileiros, ok? Apesar de serem poemas concisos, né, que são pequenos, eles são bem objetivos também, né, e possuem grande carga poética, que sempre quer ultrapassar, ele quer sempre te dizer algo, tá? Os escritores escrevem os haikais, são chamados de haikaístas, tá? É o nome que são usados para esses escritores. E qual é a estrutura dessas características? A tradicional haikai japonesa, ela possui uma estrutura bem específica, tá? Ou seja, uma forma fixa composta de 3 versos, que é o terceto, e é formado por 17 sílabas poéticas. Olha que legal. Bom, a primeira é verso, né, que apresenta 5 sílabas poéticas, que é pentassílabo, por ser 5 sílabas. O segundo verso apresenta 7 sílabas poéticas, que é heptassílabo. E o terceiro verso apresenta 5 sílabas, que também é chamado de poética pentassílabo. Embora seja a sua estrutura tradicional, o haikai ele foi modificando com o tempo, tá? Sendo que alguns escritores não seguem esse padrão de sílabas, tá? Então ele quer dizer que em alguns momentos os escritores, né, alguns seguem direitinho como foi colocado na época do século XVI, mas de lá para cá houve algumas mudanças, como houve na língua portuguesa, né? Então, esse poema também, por ser um poema japonês, teve certas mudanças. Sendo que alguns escritores não seguem, né? Já falei, e possui uma silabação livre, geralmente com 2 versos mais curtos e um mais longo, ok? Ademais, os arcaicos são poemas objetivos, já falei, com uma linguagem simples, mas não apresentam esquema de rimas e títulos. Olha que legal, ele é mais livre, tá? Os temas mais explorados no haikai são referentes ao cotidiano, sobre a natureza, e além da mudança de estrutura, os haikais modernos, né, podem explorar outros temas como o amor, problemas sociais, sentimentos, do eu lírico, entre outros, né? E sempre a contagem de sílabas poética é diferente da separação gramatical, ok? Então, por isso, ele se torna um poema diferente, porque ele vai trabalhar os cotidianos, o dia a dia, os problemas sociais, o eu lírico, o amor, tá? São poemas pequenos, porém, bem simples de entendimento, bem simples de você recitá-los, ok? Então, e aí nós ficamos com mais a explicação que tem lá no livro, né, na unidade 13, se eu não me engano. Deixa eu pegar o livro aqui. Unidade 13. Isso mesmo, unidade 13, né? Deixa eu ver o que tem de importante aqui, tudo que eu já falei. Ele é relativo à natureza, já falei, né? Os japoneses gostam muito da natureza. É um poema curto. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Tá tudo mais ou menos aqui. O que eu falei tá parecido com o que está escrito aqui no livro, tá, gente? Então, aí ele fala assim, ó, para lembrar, haikai é uma forma de poema cuja principal característica é a concisão, ou seja, ele é um poema pequeno, concisão conciso, né? Pequeno, tá bom? Beijinhos, até o último tempo, o 9º ano.